Cântico dos Cânticos de Salomão. Se você achar difícil, abre em Isaías, volta uma folha. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Vamos ler só um versículo, amém? Mas eu quero que você fique com a Bíblia aberta, você que tem papel e caneta. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 8. Esse aqui é um tipo de palavra que você tem que prestar muita atenção, senão você não consegue entender. Então vai requerer de você agora uma concentração muito grande. Então não ande, não converse, somente anote e grife na sua Bíblia algumas coisas, porque isso vai ser de extrema valia para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. E quando você abrir no Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8, depois você vai correr lá para 1 Coríntios, capítulo 3, tá bom? Deixa aberto esses dois textos aí. 1 Coríntios, capítulo 3. Hoje vai ter bastante Bíblia aí, se você puder deixar a Bíblia fácil, também para a gente correr na Bíblia, tá bom? Abre em 1 Coríntios, capítulo 3, deixa aberto, marca aí. Assim que a gente lê cânticos e a gente fazer a oração, você se assenta e vai para 1 Coríntios. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Essa mensagem, ela vai ser transmitida pelo nosso canal no YouTube. Eu quero agradecer você que está nos assistindo agora pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E você que está nos ouvindo pela rádio também, Deus abençoe a tua vida e que essa palavra seja edificada. Lembrando que esse é o Café com Pastores e Líderes do mês de junho. E o Senhor tem feito grandes coisas, grandes destravamentos no meio dos nossos líderes. Amém? Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Quem achou diz amém. Diz assim, ó: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for apresentada ou pedida em casamento? Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida pelo noivo, em outras traduções? Vamos ver só mais uma vez para gravar. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Diga-se, não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? É isso aí. Se assenta. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Fala com a gente. A gente tem falado muito sobre maturidade. Eu acho que esse mês nós abordamos muitos assuntos acerca de maturidade. E eu acho de extrema valia a gente sempre poder falar sobre maturidade. Eu quero que você me dê atenção aqui, toda atenção para mim. Uma palavra que eu falar pode marcar a sua vida. Então, não desliga, pega, senão você não pega. Amém? A gente tem falado muito sobre maturidade, sobre o crescimento espiritual. E a igreja é uma família. A igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. E não tem como a gente falar de maturidade, não tem como a gente falar de um amadurecimento sem falarmos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma das igrejas mais imaturas que Paulo presidiu. O apóstolo São Paulo, ele foi um dos fundadores da igreja de Corinto. E quando o apóstolo Paulo ele vai pastorear aquela igreja, ele recebe uma grande rejeição daquela igreja, porque havia falsos mestres naquela região e naquela igreja, e se levantou contra os ensinos de Paulo. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo vai defender o seu pastorado dizendo: eu fui chamado como apóstolo pela vontade de Deus
Porque o seu ministério está muito mais ligado à vontade de Deus do que à sua vontade. No versículo 2 ele diz: eu escrevo essa carta aos irmãos em Corinto, aos santificados em Cristo, vírgula, para que vos seja santo. Então Deus chamou o apóstolo São Paulo pela vontade dele e nos vocaciona para sermos santos. Deus nunca te chamou para ser famoso, Ele sempre te chamou para ser santo. No verso 5 ele diz: vós já fostes enriquecidos em tudo, pela palavra e pelo entendimento. E aí a gente fica fazendo campanha de prosperidade, porque se esquecemos de ler a palavra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, aonde nós já fomos enriquecidos em tudo, na palavra e no conhecimento, versos 6 e 7, com todos os dons espirituais. Então Ele nos vocaciona pela vontade, nos santifica pelo seu nome, nos coloca como santos, nos dá o equipamento dos dons para que a gente vá e construa uma igreja madura. Só que o apóstolo Paulo ele vai escrever dizendo para os irmãos em Corinto que aquela igreja era uma igreja infantil. Eu quero usar esse termo para a igreja evangélica. A igreja evangélica tem se caminhado em um padrão de infantilidade muito grande. Eu vou dizer igreja evangélica porque eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa denominação, mas a igreja evangélica, ela tem se encaminhado para um padrão de total imaturidade. A igreja é uma família e o alvo dessa família é a maturidade. Então no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Paulo vai dizer assim: eu não pude falar com vocês espiritualmente, porque vocês são carnais e criancinhas em Cristo. Perceba que Paulo ele descreve 3 tipos de homens em um só versículo. Ele descreve 3 homens. Primeiro, os espirituais, os carnais e os naturais. Os naturais, eles são os criancinhas. E os espirituais são os experimentados. Por isso que em 1 Coríntios 2,14 ele diz assim: ora, o homem natural, o homem criancinha, o homem imaturo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então os homens carnais que Paulo está dizendo aqui, são homens da carne, homens que são controlados pela carne, homens que buscam as suas paixões, homens que são envaidecidos pelo ego, pelo glamour, pela aceitação pessoal, homens que são ovacionados, aplaudidos, que o alimento para eles é o alimento da carne, homens que são excessivos na autobajulação, homens que só servem a Deus se forem altamente bajulados, homens que só servem a Cristo se o seu nome for elevado, se o seu ministério for conhecido, homens que adoram a Deus pelos benefícios do reconhecimento em adorar a Deus, não por aquilo que Ele é em sua essência. E a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Eles falavam em línguas, eles sapateavam, eles entregavam revelações, eles conheciam a palavra, mas eles idolatravam a sabedoria humana, a sabedoria terrena. Então eles achavam o máximo falar em línguas e conhecer algumas coisas espiritualmente, e eles colocavam a sabedoria humana acima de tudo, a ponto da igreja começar a ser dividida, começar a ser rachada. Por quê? Eles se julgavam sábios demais, experientes demais. E Paulo disse assim: vocês não entenderam o que é o Evangelho. O Evangelho não é sabedoria terrena, o Evangelho é poder. Eu não vos falei com linguagem de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse nisso, mas eu vim falar com você com demonstração de poder de Deus. Então homens carnais foram homens que não foram regenerados, homens carnais foram homens que não foram experimentados, por isso que eles são carnais. E a igreja de Corinto estava totalmente
carnalizada, uma igreja carnal, porque buscava sabedoria humana, reconhecimento humano, e recusava a simplicidade da vida, a simplicidade do Evangelho, as coisas simples do Evangelho. Então um líder carnal, um pastor carnal, um pastor mundano, ele não suporta o alimento sólido da palavra. Só a palavra não é o suficiente. Ele precisa ser reconhecido por o que ele prega. Só a palavra de Deus para ele não é o suficiente. Ele precisa passar uma imagem de que ele é o melhor, o maior, o poderoso. E aí Paulo diz assim: vocês são criancinhas em Cristo. Paulo usa esse termo criancinhas para depreciar os crentes que se achavam super espirituais, mas não eram. Toda vez que você vê alguém exaltando a sua espiritualidade, pode chamar de criancinha. Pode chamar de criancinha espiritual. Porque criancinha espiritual quer dizer: eu oro muito, pastor. Eu faço muito, pastor. Se eu não tivesse aqui na sua igreja, nada teria acontecido. O criancinho espiritual, ele não atribui a glória para Deus, ele rouba a glória de Deus. Ele não está satisfeito em limpar o banheiro. Ele quer 5 minutos de fama para falar: que sabedoria humana. Aí Deus fala assim, usando Paulo: vocês são crianças espirituais. Nós temos que ser crianças maduras, não adultos infantilizados. Deus espera que o rei se torne menino e que o menino se torne rei. Ou melhor dizendo, Deus espera que o menino se torne rei, eu estou falando de Davi, e espera que o rei se torne menino. Paulo está se referindo esse termo para dizer: aquela classe de crente tinha demonstrado um pequeníssimo progresso espiritual. Porque a gente acha que cresceu espiritualmente. Eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 10, eu tenho 30, eu nasci no berço evangélico. Não quer dizer nada se não tiver progresso de crescimento espiritual. Romanos 2:20 diz: instruídos dos nécios, mestre de crianças. Tem pastor que é mestre de criancinha. A igreja dele só tem criancinha espiritual, só tem bebezinho na fé. Por quê? Porque ele não suporta o alimento sólido. A congregação não está preparada para ouvir um sermão de confrontação. Gálatas 4:3 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, crianças, estávamos reduzidos à servidão debaixo de rudimentos do mundo. Quando você era menino, você era levado por qualquer vento de doutrina. Tem uma campanha aqui, vou lá receber o óleo ungido. Tem um poder ali, vou lá sapatear no poder. Tem um negócio ali, você ia. Qualquer vento de doutrina você ia. Ó, tá tendo uma onda agora de batalha espiritual, você vai. Tá tendo um mover ali de... você vai. Tá tendo... você vai. Aí Paulo está dizendo, sabe o quê? Quando você era menino. Mas quando você amadurece, você cresce em Deus, você sai da condição de menino para entrar na condição de maduro. Eram pessoas convertidas, mas com entendimento infantil. A igreja brasileira está cheia de pessoas assim, convertidas. Toma ceia, dizima, trabalha no seio da igreja, vai do obreiro ao apóstolo. É convertido, mas é infantilizado. Tem conhecimento, tem experiência, mas não tem maturidade espiritual. Porque não manejava bem a palavra, não estava experimentado pela palavra. Os cristãos em Coríntios tinham todos os dons, mas não tinham o principal, o amor. E dons sem espiritualidade é carnalidade. Por isso que em 1 Coríntios 14:20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Dá sua atenção para mim. Não sejais meninos no
entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas. Olha o que Paulo diz, irmãos: não sejais meninos no entendimento, mas na malícia, seja criancinha. Ah, você está longe. Ele está dizendo assim, ó: no entendimento, sai da fralda. Ei, desperta, igreja. No entendimento, seja maduro, mas na malícia, seja criancinha. Criança não tem malícia. Quem tem malícia é adulto. Quem tem malícia é velho de igreja. Quem tem malícia é pessoa que acha que é o que não é. Aí tem malícia, mas criança não. Ele fala: no entendimento seja maduro, na malícia, criança. Seja maduro, uma criança madura. Meninos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento, ou seja, leite vos dei. 1 Coríntios 3. Leite vos dei, não comida sólida. Não comida sólida. Paulo está dizendo o seguinte: ei, meus irmãos, eu não pude falar com vocês espiritualmente, porque vocês são carnais e criancinhas. Eu não vou dar comida para vocês, porque vocês só sabem tomar leitinho. E aí o escritor de Hebreus, no capítulo 5, 14, diz: mas o alimento sólido é para adulto. E Paulo se entristece em não poder ministrar a igreja com profundidade. Paulo fica triste de poder falar assim: cara, eu não posso trazer um alimento sólido para vocês, porque vocês são crianças, vocês são imaturos. Tem igreja que a gente vai pregar que as pessoas ficam olhando para a gente assim: o que esse cara está falando? Porque está tão acostumado com a vaidade, com a alta exaltação do nosso eu. Tem tanta igreja exaltando o impostor que há dentro da gente. Você sabia que todo mundo tem um impostor dentro de nós? Você tem um falso fariseu dentro de você. Você tem um Caim e um Abel dentro de você, que todo dia de manhã vai se levantar e você vai decidir matar o Caim ou deixar vivo o Abel. Eu vou pregar em algumas igrejas e o pessoal fica: o que esse cara está falando? Não somente eu, mas as pessoas que pregam a palavra de Deus ficam assim: o que ele está falando? Por quê? Porque alimento sólido é para gente madura. É o caso de muitos líderes pregando que na realidade não passa de infantil. O que tem de pastor, líder, apóstolo, bispo, semideus, querubim ungido, infantilizado pregando. Quanto ao seu conhecimento, a sua compreensão, em que jamais se esforça intelectualmente. É o cara que pega a Bíblia só domingo de noite e fala: deixa eu ver o que eu vou pregar para a minha congregação. Fica a semana toda a Bíblia fechada. Aí quer pegar alimento requentado para dar para a congregação. Por quê? Porque acha que sabe muito, que já sabe tudo. Deus chamou uma igreja para dar alimento sólido para ela. Eu vou dizer para você: você não pode congregar em um lugar que a comida é requentada. Comer um dia requentada até vai, comer 2 dias requentada até vai. Agora todo dia comida requentada, irmão, vai deixar você doente. Não se esforça, não se aprimora na mensagem, não se aprimora na profundidade. Por isso nós temos muitas guerras na igreja. Eu vou começar a pregar. Tem muita guerra na igreja. Por quê? Porque tem carnalidade, imaturidade e divisão. Por que tem guerra nas igrejas em geral? Porque tem gente que está velho de igreja. Nasci, meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu tetaramato era bisavô, meu trisavô era bispo. E você? Você é infantil. Falta de alimento da palavra de Deus. Da mesma forma que o seu corpo perece sem alimento, assim quando falta alimento no seio da igreja, nutrientes de alimento no seio da igreja, começa a estourar guerra, contenda, fofoca, e você vai perceber que é só crente infantilizado que está no meio disso. Muitas adversidades na igreja, muitas guerras na igreja, muitas contendas na igreja seriam evitadas se os pregadores, pastores, soubessem alimentar o seu rebanho certamente. E a igreja de Corinto era uma igreja que
não podia receber alimento. Por quê? Porque era uma igreja infantil. E sabe o que eles faziam? Eles faziam facções no meio da igreja. A igreja brasileira é a maior igreja de facção que eu conheço. Entra dentro de uma igreja evangélica, se instala, você vai ver facções instaladas em todos os departamentos. Eles diziam assim: eu sou de Paulo. Aí o outro dizia: eu sou de Cefas, que é Pedro. Aí outro dizia: eu sou de Apolo. Aí outro dizia: eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas mesmo Paulo repreendendo a igreja, irmão, eles não queriam receber a palavra de sabedoria. Você lê isso em 1 Coríntios 2,6. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria do mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivera compreendido não teria crucificado o Senhor. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para os amadurecidos, os experimentados. Crianças espirituais são crentes imaturos, cria rebelião, facção, desavença, partidarismo, porque não sabem o que é unidade na fé. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é relacionamento. Se você for um líder imaturo, terá governo. Tem muito líder imaturo, criancinha, governando alguma igreja, ou governando algum departamento. Você tem governo sobre alguma situação, mas não tem maturidade. Eu vou melhorar essa frase. Você tem até governo, mas não tem autoridade, porque a autoridade vem com maturidade. Primeiro Coríntios 3:3. Portanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós, segura, inveja e contenda, não sois porventura carnais? E não estando andando segundo os homens? Porque dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não sois apenas de homens? Pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. Quem dá o crescimento, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. A igreja de Corinto estava recheada de ciúmes, contenda. A palavra contenda vem do grego discórdia. Contenda, essa palavra define fofoca, maledicência, dissimulação. É a mesma palavra no grego. E tudo isso vem porque abandonaram o conhecimento de Deus. Por isso que em Gálatas 5:20 diz: a idolatria. Qual é a idolatria que Gálatas está dizendo? A idolatria a homens. A feitiçaria, posso falar ou não? A feitiçaria que Gálatas 5:20 diz, essa papagaiada que a gente vê na igreja, que chamam de propósito. As inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. Tudo isso vai se revelar quando tiver um coração egoísta, um coração carnal. Perceba que a igreja de Corinto, estou falando só a introdução aqui da mensagem. Perceba que a igreja de Corinto é uma igreja que tinha Paulo como pastor, mas o nível de maturidade era de criancinhas, porque eles recusavam a instrução de Paulo, porque eles se achavam super homens. E quando a igreja está cheia de ciúmes, de contenda, é porque está faltando os frutos do Espírito. Por que o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito produz transformação moral, segundo a imagem e semelhança de Deus.
Não adianta você pular no poder, sapatear no poder, falar em línguas, ler a Bíblia inteira. Se você não tiver o fruto do Espírito, você vai continuar sendo imoral e não conforme a imagem e semelhança de Cristo. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto não é os frutos do Espírito, é um só. O fruto é um conjunto. O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essa aqui ninguém gosta. Domínio próprio. Você está achando que Deus vai dominar a sua natureza? É você que vai dominar ela. Estas coisas não há lei, porque estamos na graça. E Ele veio cumprir toda a lei na cruz. Então a igreja de Corinto estava passando por um processo de maturidade, mas estava atrasado. Vê se parece com a igreja do Brasil. E por serem criancinhas, eles ficavam correndo atrás de homens. Não, eu vou ali porque fica seguindo o homem. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do Bispo Diego, eu sou do Zezinho, eu sou do cara da televisão. Quando é que você vai amadurecer? E falar, eu sou cooperador da obra de Deus. Porque você tem que parar de ficar promovendo culto à pessoalidade. Eles faziam facções na igreja. Eu sou de Paulo, você é de Cefas, você é de Pedro, outro de Apolo, um de Cristo. E na igreja de Coríntios eles adoravam homens. Os heróis daquela igreja eram homens. Porém Cristo é o nosso único herói. Culto à personalidade, não a Deus. Culto à placa denominacional, não a Deus. Culto a líderes e não a Deus. Buscavam a glória do homem e não a aprovação de Deus. E tem gente que é assim, irmão. Busca o reconhecimento do pastor. É porque você já perdeu o reconhecimento de Deus. Você quer ser honrado pelo pastor, porque você já perdeu o centro da vontade de Deus. Porque quando você honra a Deus, os seus líderes vão te honrar. E aí nós vamos assistindo o quê? Eu sou da Assembleia, eu sou do Madureira, eu sou do Belém, eu sou da Sarando. O outro fala, eu sou da Mundial. O outro fala, eu sou daquela igreja. E nós esquecemos de falar, cara, a gente tem uma denominação. A gente faz parte de uma estrutura. A gente tem CNPJ, inscrição estadual. Aqui é um corpo. Todo mundo faz parte de um corpo. Mas não tem um partidarismo. Eu posso visitar o irmão da Mundial, eu posso visitar o irmão da congregação. Por que não? Eu posso visitar o irmãozinho ali. Por que não? Por que eu não posso visitar os meus irmãos em Cristo? Aí o pastor bobão que não, você não pode ir lá na Sarando não, porque na Sarando eles pregam um negócio estranho lá. A gente prega o reino, que você não prega. Aí tem gente que me liga e fala, pastor, eu tenho um sonho de ir na sua igreja, mas se o meu pastor ver, ele me tira da igreja, ele me coloca de banco. É porque ele faz da igreja dele uma prisão espiritual. É cadeia, é só governo humano. Você faz o que eu mando, viu? E se você não fizer, está de banco. Se você não fizer, está excluído. Irmão, você é livre. Você tem discernimento hoje para você comer o alimento que você quer. Se você comer só dog, amanhã você vai estar obeso. Se você só comer guloseima, amanhã você está um touro. E aí a idolatria gospel. Idolatramos pessoas e criamos nossos próprios ídolos, nossos heróis. Começa a venerar e a idolatrar, e se equivale à idolatria. A idolatria se chama furto da glória de Deus. Você está pensando que idolatria é? Você está pensando que idolatria é o santinho que tem na casa da minha avó? Idolatria é a pessoalidade das pessoas. A igreja brasileira se diz madura, mas ainda constrói seus heróis gospels, suas estrelas da Sony Music. Todo ano a Sony Music vai lançar uma cantora famosinha, ou um cantor famosinho. Detalhe: pega uma música americana, traduz para português, cobra de 5 a 12 mil reais para cantar para o povo que faz de uma idolatria evangélica. Tudo criancinha espiritual. Que lindo, pastor. Por quê? Porque os ministros não querem mais pagar um preço de queimar no quarto para Deus dar revelação, para Deus dar canções novas. Não, ele pega, traduz a música, cobra, a gente paga e ainda fica ouvindo essas coisas.
E aí a gente faz uma fila, vou tirar uma foto, né, pastor? Porque é uma estrela gospel. Pessoalidade. Que diferença a gente tem dos irmãos dos romanos? Eles adoram alguns santos que tem boca, não fala, olho, mas não vê. E a gente que adora as pessoas? Ame as pessoas, ame os cantores, ame os pregadores, mas ame eles por aquilo que eles são e por aquilo que eles carregam, porque eles são humanos igual a vocês. Daqui a 2 anos a Sony vai lançar um novo cantorzinho, ou uma nova cantora, que aprendeu com os seus cambistas da fé, que o segredo é gravar um CD, ficar famoso e crescer. Porque quando eu comecei a pregar, eu achei que pregador era um terno bem justinho, um anel de ouro, uma voz grossa, né? Todo mundo aprende assim no começo. Depois a gente vai vendo que não tem nada a ver. Todo congresso missionário vai lançar um pregador famoso. Você prega no meu congresso, você vai ficar famoso. Porque ele não leu 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Versículo 2 ao 5. Fomos chamados para ser santo. A igreja de Corinto era sistema puro. Havia rivalidade entre eles. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve olha isso aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados e nem menos pranteastes para que fosse tirado do meio quem praticou. A igreja de Corinto tinha um homem que se deitou com a mulher do pai e casou com ela. E ninguém ligava. Normal. Paulo está dizendo, vocês não ficou nem triste, vocês nem chorou, vocês nem tiraram a imoralidade do meio de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, olha que nível de igreja imoral. Não se entristeça com a imoralidade da igreja. Tem muito pecado escondido na igreja. Tem muita coisa escondida no meio da igreja. E tem muita igreja, não tira ele não, porque ele dizima bem, hein? Não mexe nele não, porque ele é o engenheiro dali. Não tira ela, porque ela canta, ela é uma querubim. Então deixa ela pecar lá no altar, não dá nada. Não toca nele, não, que se tocar nele, o cara prega muito, eu vou tirar o melhor pregador da igreja. Tira o pregador da igreja, tira a música da igreja. Você vai ver se ele não vem. Tira, pode tirar, irmão. Deus vai abrir as cortinas. Eu vou falar desse ministério aqui, porque eu sou pastor daqui. Nada fica escondido aos olhos do nosso Deus. Nada fica oculto para quem ora. Nada fica oculto para quem conhece essa doutrina aqui. Engana imaturo, engana criancinha. Agora vai enganar solidez de palavra. Difícil, hein? Por isso que você não vai conseguir ouvir mais qualquer mensagem. Vem com melzinho e fala, ih, cara, complicou, hein? Os verdadeiros pastores não são rivais entre si, mas ministros do mesmo plantio, irrigação e colheita. Pastores não são rivais, são ministros do mesmo plantio, irrigação e colheita. 1 Coríntios 3,6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Yahvé dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Ah, mas eu trouxe essa vida para Jesus, pastor. Você está plantando, você não faz mais do que a sua obrigação. Aí vem o outro irmão e cuida, disciplina, pastoreia, discipula, está regando. Quem vai dar o crescimento? Deus. O problema nosso é esse. Eu trouxe 25 pessoas para a igreja. Aí você fala, a glória é minha. Por que eu não fui reconhecido ainda? Porque você quer roubar a glória que não é sua. Quem cresce é Deus. Quem vai dar crescimento é Deus. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o galardão do seu trabalho. Quem dá galardão não é pastor. Verso 9: porque sois
cooperadores. Vós sois lavouras e edifício de Deus. Ou seja, plantar e regar são ações humanas, mas dar crescimento é ação divina. O cara planta e rega, qualquer um faz, é ação humana. Agora dar crescimento, irmão, não é com a gente. Ou como é que você cresceu a igreja? Eu não sei, irmão, que quem faz crescer não sou eu. O pastor me ligou na sexta-feira: o pastor, todo mundo só fala da saranda agora, o que você está fazendo? Eu falei: não sei, irmão, eu faço culto só, e vou para o quarto há 10 anos, como eu sempre fui, e vou para o monte orar. Não, ele queria arrancar a estratégia, que aí o cara fala: eu vou ter uma estratégia, né? Vou falar sobre isso depois. De quem que é a igreja, irmão? Vamos lá, vamos reduzir agora. De quem que é a igreja? A não ser lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo dá a entender que o trabalho de quem planta e de quem rega produz um resultado que não lhe pertence. Então lavoura é propriedade de Deus. Paulo ensina que os obreiros não passam de construtores, pois o edifício que se levanta está sendo edificado sobre a rocha. 1 Coríntios 3,11. E o edifício permanece em Deus. O pedreiro vai edificar alguma coisa sobre a rocha e vai permanecer ali. E devemos ser lembrados muitas vezes de que a igreja pela qual labutamos não é prioridade nossa. Porque tem gente que acha que a igreja é dele. Eu vou refrescar a sua memória. De quem é a igreja? É de Deus. Ah, mas a igreja é do pastor Dia. Quem disse para você que a igreja é minha? Eu sou cooperador da obra de Deus. Somos apenas servos, e servo recebe ordem. Infelizmente, as igrejas evangélicas estão cheias de donos, xerifes ministeriais, caciques de departamentos, generais espirituais. E o fundamento dessa construção, dá sua atenção, o fundamento da construção ministerial está em 1 Coríntios 3,10, acompanha aí. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sou um pedreiro de obra, um mestre de obra. E está aqui me ouvindo dois grandes mestres de obra, Paulo e Wilson. Mestre de obra mesmo, que tem uma habilidade que ninguém tem. Ele sabe muito melhor dizendo. Às vezes eles delegam as ordens: faz isso, faz aquilo outro, mas o edifício está sendo fundado em algo. Paulo está dizendo: nós somos pedreiros, não estrelas. Mas a obra que realizamos tinha o fundamento certo. Só existe um fundamento sobre o qual se pode erguer um edifício: Jesus Cristo. Cada obreiro, porém, é responsável quanto ao modo que realiza a obra. Você é responsável pela obra que você está construindo. 1 Pedro 2,4 diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que edificadores rejeitaram. Esta foi posta como principal esquina, como pedra de tropeço e escândalo de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Qual é o material que você está edificando a sua obra? Deixa eu reformular essa pergunta: qual material você tem usado para construir o seu ministério? Qual tipo de ferramenta, de material você tem levantado o edifício ministerial da sua vida? Me pergunta: qual tipo de material você tem feito? Pastor, para que saber? Porque as suas obras vão ser passadas pelo fogo.
E me entristeceria viver a minha vida inteira pregando, quando for passar pelo fogo, perceber que a minha obra não teve valor nenhum. 1 Coríntios 3:2 diz assim: se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de quê? Diga mais forte, de quê? De prata, diga prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Deixa eu falar agora. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer-lhes a obra que alguém sobre ele edifica, esse receberá galardão. Se a obra de quem se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Ou seja, nossa obra vai ser passada pelo fogo. Então tem gente que está levantando o seu ministério em cima de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ou seja, você está fazendo uma obra de luta. Você está sofrendo. Você tem pouca força, mas guardou a palavra. Você rejeitou os falsos profetas. Aí ele fala: vou abrir uma porta para você. Não é porta de campanha não. Essa porta que vai abrir é a porta do reino. Esse que eu tenho a chave. Essa chave não é de vitória, é a chave da salvação. Aleluia. A nossa obra está sendo edificada no ouro, na palha e na pedra, porque são fundamentos extraídos de dor. Tem que abrir a rocha, tirar o ouro, passar o ouro pelo fogo, tirar a impureza. Eu creio que a nossa obra está sendo levantada assim, mas tem gente que está edificando a sua obra em cima da palha, da madeira. Jogou fogo, some. Pastor, e quem edificou na madeira? A Bíblia diz que será salvo, mas não tem galardão. Você trabalhou o ano todo, aí na hora do juízo final Jesus fala: você está salvo, mas e o galardão? Não tem. Então às vezes é melhor você chorar agora, sofrer agora, ser confrontado agora, para lá em cima você falar, Deus falar: ó, você edificou sua obra sobre o fundamento certo. Você sofreu as retaliações, as perseguições, as calúnias, as afrontas. Você guardou a palavra, não negou meu nome. Você me amou de todo o seu coração, não deixou o primeiro amor. Você pegou a minha palavra e tatuou no teu coração, imprimiu as minhas leis na tua alma. Então você vai receber um galardão de Deus maravilhoso, poderoso. Você é santuário de Deus. Eu vou entrar no texto agora, meu Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Temos uma irmãzinha que ainda não tem. Você está aí ou não? Temos uma irmãzinha que ainda não tem? Não tem? Não tem seios. Perceba, eu quero sua atenção agora. Perceba o clamor desesperado de alguém dizendo: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Percebe? Percebe que alguém amadurecido está falando de alguém imaturo. Nós temos uma irmãzinha que não tem seios. Não tem seios. É alguém grande falando de alguém pequeno. É alguém maduro falando de alguém imaturo. Olha, nós temos uma irmã que não tem seios. Observa que é uma noiva amadurecida falando de uma noiva imatura. Uma igreja do reino falando de uma igreja do sistema. Nós temos uma irmã que não tem seios, ou seja, é uma igreja que cresceu, que está dizendo sobre uma igreja pequena. Toda vez que eu falar irmãzinha ou irmã, entenda como igreja. Vamos lá, igreja, irmãzinha. Então nós temos uma irmã, vamos traduzir, nós temos uma, agora coloca igreja, nós temos uma que não tem, vamos lá de novo, nós temos uma que não tem seio. Ela está dizendo o seguinte: nós temos uma igreja que não tem seios. Uma igreja que tem seio está falando de uma igreja que não tem. Temos uma irmã que não tem seios.
Quando é que a igreja do reino, que nós dizemos ser do reino, vai começar a se preocupar com a igreja do sistema, ao invés de julgá-la? Que a gente agora bate no peito e fala: eu sou reino. Uhul! Eu não é? Quando é que a gente vai começar a se preocupar com as igrejas que não têm seio? Uma igreja grande está se preocupando com a igreja pequena. E quando eu digo igreja grande, eu não estou dizendo o que é uma igreja grande. Olha para mim, uma grande igreja não é medido pela quantidade de membros que ela tem, mas pela influência que ela exerce na cidade. Então você está vendo muita igreja grande que não tem influência nenhuma, só heresia, só difamação, só polêmica, mas não exerce influência sobre a cidade. Uma igreja grande não impressiona a Deus, mas uma grande igreja impressiona. Uma igreja grande não impressiona a Deus, mas uma grande igreja impressiona. Grande em qualidade, grande em essência, grande em amor. Porque uma igreja só é eficiente se ele opera nos dons da justiça. Agora eu vou dizer para você, uma igreja pode ser pequena, se ela pregar o reino, se torna grande. E uma igreja pode ser grande, se ela pregar o sistema, ela se torna pequena. Vou falar de novo. Uma igreja pode ser pequena, lá no meio do Pantanal, 15 membros, 10 membros. Se ela pregar o reino, ela é gigante no mundo espiritual. Agora, se tiver 5 mil membros dentro de uma igreja, e ela pregar sistema, para Deus ela é pequena. Quando é que a gente que se diz um reino vai começar a interceder pela igreja do sistema? Cadê a nossa falta de compaixão? Ah, a gente cresceu agora. Cadê a nossa compaixão com quem não cresceu ainda? Cadê a nossa maturidade? Porque você só desfruta o que entende. Agora nós entramos no reino, e agora? E quem não entrou? A gente vai passar batido que nem o fariseu, que nem o sacerdote, que nem o levita? Viu o cara morto? Porque a parábola do bom samaritano diz que o sacerdote passou e viu aquele homem morto. Passou o levita e viu aquele homem morto, e ninguém foi socorrer. Eles se diziam estar no reino, mas havia alguém morto que eles não se preocupavam com ele. A igreja do reino vai clamar pela conversão da igreja do sistema. Eu nasci no sistema, já não faço mais parte. Moisés nasceu no sistema, não fez mais parte. Hebreus 11:25 diz que ele rejeita ser chamado de filho de Faraó, para sofrer as perseguições com o povo de Deus, do que usufruir dos pecados transitórios. Quando é que a gente vai começar a olhar para as igrejas do sistema que estão vendendo a fé e vai dizer: Deus, ajuda aquela igreja que não tem seio? A igreja do reino vai ajudar a igreja do sistema a se encontrar com o noivo. Não vamos mais atacar, mas interceder. Vamos adotá-la em oração. Perceba que alguém está dizendo: é minha irmã pequena. Ou seja, nós temos uma irmã imatura que não desenvolveu. Ô pastor, mas é minha função orar pela igreja? Sim, Efésios 5:25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo assim amou a igreja e se entregou por ela. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, eu também, que estou no reino, que se diz estar no reino, temos que orar pela igreja que não conseguiu entrar no reino ainda. Porque a igreja não desenvolveu. Agora eu vou falar forte, agora, muito forte. Nós temos uma irmãzinha, igreja, sem seio. O que faremos quando for dar lá em casamento? Você sabe por que essa igreja não cresceu? Porque não tem seios? Porque ela está se alimentando de entretenimento. O que é entretenimento? Show gospel. Como é que vai crescer? Como é que vai crescer se só tem campanha de prosperidade? Como é que vai crescer se é segunda-feira da rosa ungida, terça-feira do manto consagrado, quarta-feira da rosa de Saron, sexta-feira do vale do sal, sábado da ruda e a meia, tudo ungido, tudo no nome da fé? Como é que a gente vai crescer? Como é que se prega confronto fazendo isso? Aí não cresce, aí é imatura.
Tem seio, não tem seio. Porque a igreja não cresce, porque o evangelho que é pregado é prosélito. O que é prosélito? Eu vou fazer um prosélito com a sua necessidade, mais ou menos assim: ô Rafael, o que você precisa para mudar de vida? Vem para cá, porque a muralha de Jericó vai cair agora. Isso é prosélito. O que é um prosélito? Qual é a sua dificuldade financeira? Pega o voto, faz o voto, você vai mudar a sua vida. Qual que é a dificuldade do seu casamento? Fica tranquilo, vai fazer a corrente do amor e tudo resolve. Como é que uma igreja dessa amadurece? Não tem seio. Por quê? Porque não desenvolveu. É show evangélico, campanha de prosperidade. Não sou contra não, a prosperidade é bíblico. Precisamos ter prosperidade, mas dentro das verdades de Deus, não de homens. Aí 2 Timóteo 4,3 diz assim, ó: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos. Tem gente que está com comichão aí. Fala, cara, não acaba logo esse culto. Comichão, o ouvido está... Por quê? Porque amontoou doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. Eu estou lá porque ele fala o que eu gosto de ouvir. Eu não estou aqui para falar o que você gosta de ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa. Até quando vamos alimentar o povo, as ovelhas, com entretenimento? Alimento sem substância, Coca-Cola sem gás. Não aprofunda na palavra, não tem zelo pelo altar, é comércio na casa de Deus. Cantor cobrando 3, 4 mil, 12 mil para cantar 4 músicas. É todo tipo de amuleto sendo vendido na igreja. É todo tipo de gulosema dado para o povo. A igreja brasileira vai ficar diabética. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O evangelho está sendo diluído, adulterado. Não constrange mais o homem ao arrependimento. O cara vem para um culto e sai sorrindo. Pastor, foi legalize o culto hoje. Foi top demais, pastor. Meu Deus, ele prega muito. Ele veio de lá da África pregar aqui, tem o dom da prosperidade. A gente vê as igrejas assim, saindo assim, ó. A gente pulando com um sapato só. Dificilmente você vê o cara indo embora. O que foi? Não, nada não. O que foi? Nada não. Vou mudar, cara, tô triste. Claro que vai ter culto que você vai sair feliz, porque na presença de Deus até a tristeza sai de alegria, e a gente tem que sair feliz mesmo. Mas vai ter culto que você vai sair carregado, irmão. Fala, cara, não sou crente não, tem que mudar. Mas não, aí os cara querem dar leite, pega a papinha, toma a papinha. A igreja vai ficando infantil, aí começa a ter guerra, rivalidade. Obreiro querendo matar pastor. Mesmo vem com a faca, fala, vou pegar aquela diaconisa, vou matar ela lá fora, hoje eu mato ela. Não deu oportunidade de falar, vou pegar o pastor, vou bater no carro dele, vou furar o pneu do carro dela. É assim. Não cantei hoje, vou matar ele. Fica tranquilo, semana que vem eu pego ela. É uma guerra, é uma divisão, é um partidarismo. Um querendo matar o outro, um cheio de soberba. Eu falei, eu prego melhor, eu canto melhor. Por quê? Porque se esqueceu, irmão. Isso é uma igreja de sistema. Mas Mateus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que produz perdição, e muitos, igreja de multidão, muitos entram para lá. E porque é estreita a porta, apertado o caminho que leva à salvação, e poucos entram lá. Pastor, fui na campanha, peguei um óleo ungido, fica tranquilo, a porta eu entro ensaboado. Vai achando. Não tem óleo ungido que vai fazer você passar ensaboado, irmão, deslizando na porta. A porta é estreita. Você não pode estar diabético, gordo, espiritualmente só come. Irmão, não é entrar na porta. Não vai entrar na porta. Você tem que comer e dar para as pessoas. Falar, olha, eu comi essa palavra, olha, vem aqui ver. Vem ver o que está acontecendo aqui, ó. Olha o avivamento que está acontecendo ali, ó. Olha a transformação. Olha a minha vida, meu casamento mudou, meus filhos mudaram. Eu cresci, amadureci, estou experimentado. Aí você vai emagrecendo, na porta você entra que nem uma bala. Mas você só quer pregar se for no púlpito. A igreja deveria pregar o evangelho e parar de ficar trazendo entretenimento.
Porque o processo de crescimento está ligado ao que eu me alimento. Escuta. A escassez hoje não é de pão e água, porque você liga a internet, o computador, a rádio, todo mundo está pregando, muito pão, muito pão, muito pão, muita água. O problema é fome que não tem. Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e sede de água, mas fome de ouvir as verdadeiras palavras do Senhor. Eles andarão errantes de mar a mar, de norte a norte, de oriente a oriente, correndo para um lado, buscando a palavra de Deus, não vão achar. Vai ter dia, irmão, que você vai acordar de manhã e falar, eu quero ir na igreja que tem reino, não vai achar. Você vai ter que ouvir só gulosema. Está dizendo aqui, ó, Amós 8:11. Chegará o dia que vão correr de mar a mar. Mar quer dizer mundo. Vão dar a volta no mundo para achar uma palavra, mas não vai ter. Eu lembro como se fosse hoje, no ano de 2007. Qual é o ano? Eu no quarto da minha casa orando, de joelho, 3 horas da manhã. Deus me deu uma visão. Eu tive poucas visões. Eu não vou falar o que eu vi e o que eu não vi. Eu não sou um homem de muitas visões. Porque tem gente que não tem visão nenhuma. Fala, eu tive uma visão. Nossa. Eu não tenho muitas visões. Eu tive acho que 1 ou 2 no máximo. Mas aquilo foi uma visão. Era uma igreja lotada. E todo mundo entrava com aquelas algemas. Mas lotou a igreja. Todo mundo algemado. Cabelo grande, unha suja, barba grande. Todo mundo. É uma igreja de mendigo. Todo mundo sujo, mas lotada. E todo mundo com uma canequinha na mão. Aquela canequinha dos filmes americanos de presidiário. Aquelas branquinhas, sabe? Tipo aqueles com gente com fome. Lotou, todo mundo do lado do outro. Aí Deus foi, me pegou na mão e disse assim, meu filho, tá vendo essa igreja aqui? Eu disse, vi, tá lotada. Falei, e aí, Senhor? Vocês estão vendo que eles estão sujos? Vocês estão vendo que eles estão acorrentados? E que na mão de cada um tem uma caneca? Eu falei, vi. Ele falou, deixa eu te falar o que é. Eles estão presos na religião, sujos porque não há quem lave eles com a palavra. E essa canequinha na mão é porque não tem quem pregue a palavra. Eles estão com fome, famintos. As igrejas hoje estão lotadas de pessoas famintas, querendo uma palavra, me dá uma palavra, fala comigo. E aí a gente tem que falar sobre isso. A igreja evangélica não tem seio, não está alimentando. Por quê? Porque ainda prefere brincar de boneca, Barbie quem? Você acha que eu vou ficar me desgastando, irmão, para ficar apacentando o crente imaturo, que tem trilhões e quadrilhões de anos de igreja, mas não sai do leite, que fica trazendo suas crises emocionais porque não lê a Bíblia, não ora? Até quando, gente? Quando é que a gente vai falar, cara, eu tenho que crescer? Chega de ficar dando problema pro meu pai. Chega de ficar trazendo problema pra minha mãe. Ô, camarada, amadurece, rapaz. Sua mãe já sofreu a vida toda pra você ficar trazendo problema. Vamos sair da casinha de Barbie Ken. Vamos deixar a casinha de Barbie Ken. Vamos entrar no Santíssimo, incenso na mão, diante da arca, e dizer, Deus, eu vim te adorar, eu vim te buscar. Sai da casinha da Barbie do Ken, pega a arca e faz igual a Obed-Edom, leva a arca para sua casa. Para, irmão. Coloca a arca na sua casa e diz, eu vim te adorar. E a Bíblia diz que quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, a vida financeira, a vida espiritual, a vida material cresceu. Eu estou num café de pastores. Tem como pregar outra coisa? Não, pastor, mas tem que pegar leve. Eu vou pegar leve. 2 Timóteo 2,15. Paulo aconselhou seu filho na fé: procura apresentar-se diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Paulo não diz, olha, procura se apresentar como um cara de estratégia para fazer campanha, para lotar a igreja. Procura se apresentar como um coach. Procura se apresentar como alguém que maneja bem a palavra de Deus. A crise da igreja hoje não é de azeite, é de vaso. Azeite está de rodo, aí os vasos cheios, vazio para Deus encher.
A igreja não tem seio, está imatura. E qual que é a função do leite materno? Você que é mãe. Eu tenho um filho, minha mulher alimentou, minha mãe me alimentou. Você só está aqui hoje porque teve algum seio que te alimentou. Você alimentou. Quem alimentou aqui? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Você aí me ouvindo pela sua casa, se você é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Qual é a função do leite materno? O leite materno protege o bebê. O cara que aceitou a Jesus no culto de domingo, aí o pastor vem com leitinho materno em cima dele. Vai proteger ele do quê? De várias doenças. Vai produzir anticorpos. É como uma vacina o leite materno. É o colostro. É considerada a primeira vacina do bebê. Então o cara vem para a igreja, aceitou Jesus, não conhece nada. Aí o pastor vem e dá a vacininha nele, o leitinho espiritual. Ele vai crescendo, anticorpos, não pega mais infecção. Ele vai crescendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a pouco ele já está ficando grande. 12 anos jogando bola na rua, 13 soltando pipa, 14 já começa a ver as menininhas. 15 anos ele vai crescendo, 18 entra na faculdade, 20 anos já cresceu, 25, 30 anos, pá! Velho de igreja. Aí ele chega na igreja, pastor, dá colostro para mim, pastor. Cara, com 70 anos de igreja, ele vem com uma madeirinha assim, quero colostro, pastor. É palavra, rapaz, você já saiu do colostro. Você já tomou vacina. E para que Deus quer te dar colostro? Para que Deus quer te dar vacina? Para que Deus quer te dar esse leite de primeira instância? É uma vacina contra o quê? Contra os falsos profetas. Segundo Pedro 2:1 diz, mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertas heresias. Não, vem para cá que eu vou fazer um milagrezinho que vai esquecer o que você passou na sua vida. Destruidoras, negando até o Senhor Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Paulo vai dizer isso em Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, rebeliões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desvia deles. Não, tem que ter dó, né, pastor? Tadinho, né? Ele é um rebelde, mas ele tem que estar pertinho dele, né? Paulo diz, quando você souber quem faz rebelião, desvia. Porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Meu Deus, isso é muito forte. E com palavras suaves e lisonjam, enganando o coração dos inocentes. Paulo está dizendo, se você souber quem faz dissensão, partidarismo na igreja, se ausenta. Porque eles não servem a Deus, eles servem ao próprio ventre. É para minha glória, é para o meu nome, é para minha, é para mim. Deus fala, sai fora. Porque eles enganam os inocentes. Que está no colostrinho ainda. O novo convertido é levado por qualquer vento de doutrina. Mas o cara que está na palavra, não. Pastor, e se o cara não toma leite do colostro da mãe, da igreja que não tem seio? Se o bebê toma leite artificial, leite industrial, ele não vai produzir anticorpos da mãe. Ele vai ter que produzir o seu próprio anticorpo, com anticorpos. Então, se a criancinha, quando chega, não conseguir tomar o leite da mãe, do peito da mãe, porque ela não tem seios, ela é criança, vai ter que tomar o leite artificial. E o leite artificial vai fazer com que ela produza seus próprios anticorpos, que são baixos, vulneráveis à infecção. O que é os nossos próprios anticorpos? Suor humano. Eu vou produzir os meus próprios anticorpos, então eu vou ter que fazer do meu jeito. Porque se eu não estou me alimentando da igreja, que tem o seio para me suprir, eu vou ter que industrializar o alimento. E aí eu vou ter que produzir o meu próprio anticorpo. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou trabalhar da minha forma. Negócio de liderança, negócio de obedecer pastor, isso aí não é comigo não. Não, eu não. Tem gente que é assim. Negócio tá debaixo de obediência. Não, negócio é
A gente tem que fazer o partidarismo aqui, o negócio é com nós. É suor humano. Eu quero que você pergunte para você mesmo: você é um líder de inspiração ou de transpiração? Quem está do seu lado se sente inspirado ou fica com medo? Nossa, cara, ninguém sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa. Você fica com medo. Vai que ele vai me rejeitar, vai que ele vai me excluir. Você inspira as pessoas. Cara, precisa ser um crente melhor, cara. Ou as pessoas chegam perto de você e falam: ixi, já vai vir já. Faz essa pergunta para você. Você inspira o seu povo com paixão ou com medo? As pessoas estão com você na sua roda de liderança porque tem medo de você ou porque tem paixão? Uma igreja que não tem seios não alimenta. Vai ter que industrializar o alimento, exportar o alimento. E a preocupação dos irmãos é essa: nós temos uma irmã que não tem seios, o que vamos fazer para apresentar ela ao noivo? Aleluia. Porque Efésios 5:27 diz assim: para apresentá-la a si mesmo, a si, a quem? A Deus, a Jesus, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, isso aqui é muito violento, não sei nem se eu falo. Se a igreja não tiver seios para alimentar os seus filhos espirituais, ela vai ter que usar prótese. E uma mulher de prótese, você não sabe diferenciar se é prótese ou se é seio. Aleluia. A religião é a prótese do sistema. Só que prótese não sente dor do corpo. O irmãozinho está morrendo lá, o cara fica: deixa ele morrer. Não é comigo. Tem uma igreja, tem o meu cargo, né? A prótese não sente a dor do corpo. É indiferente. Se a igreja abrir, amém. Se não abrir, amém. Se tiver salvação, amém. Se não tiver, amém. Se vai sair alguém de perto de mim, eu ando sozinho, eu sou homem de Deus demais. Porque não tem dor do corpo. Não sente a dor do pastor dele. Não sente o gemido do pastor dele. Não vê a agonia que o pastor tem. As noites mal dormidas que o pastor tem. Ele não está nem aí, pastor dele. Eu preocupado? Prótese. A mulher está precisando de ajuda. O marido mata ela todo dia. Ele vai matando ela. Ele vai assassinando a mulher dele todo dia. Para mim, o pior tipo de pessoa é a pessoa indiferente, que tanto faz, tanto fez. Indiferente um com o outro. Mateus 25:31 diz assim: quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, os experimentados, os que passou pelo leite, saiu da fralda, saiu da infantilidade, entrou para a maturidade, vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma igreja indiferente não vai cumprir isso aqui, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
fui estrangeiro, me acolheu. Tem gente que veio de outro ministério como forasteiro para cá. A gente acolheu. Vem cá. Estava nu, me vestiu. Adoeci, me visitaste. Estava na prisão, foi me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome? Porque a igreja de prótese não vai conseguir enxergar. Aí vai perguntar: como é que a gente viu com fome e te demos de comer? Ou sede e que demos de beber? Versículo 38. Quando te vimos forasteiros e me acolheste, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e na prisão e fomos visitar-te? E respondeu o rei: em verdade vos digo, que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, a mim me fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, os lobos, os rebeldes, os profanos, os partidaristas, aqueles que só querem glória humana, ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deu de comer, tive sede, não me deu de beber, fui forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestive, enfermo na prisão e não me visitaste. Então também lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou forasteiro, ou nu, enfermo, prisão, ou servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que deixaste de fazer a um destes pequeninos, deixou de fazer a mim, e irão deles para o castigo eterno, mas os justos terão vida eterna. Eu vou partir para o fim. A igreja que não tem seio, ela vai ter que pegar uma prótese. Pá! Vai viver de religião, vai viver sobre regulamento, colocar fardo pesado nas pessoas, vai viver uma falsa religiosidade. Mas eu termino dizendo isso aqui, no verso 9. Pega na sua mão aí, eu termino, vou fechar até o tablet. Cânticos, capítulo 8, versículo 9. Mas se ela for muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. E se ela for? E se ela for? Está muito fraco isso. Se ela for? Edificaremos uma torre de prata. Olha aqui. Por mais que você não tenha amadurecido, ou que a igreja, algumas igrejas não tenham amadurecido, se ela for muro, porque tem igreja que não teve um entendimento ainda, mas é muro, não entra falsidade, não entra promiscuidade, não entra falsa religião, só não cresceu, mas levantou muro de proteção. Ela sabe que vai acontecer alguma coisa, ela sabe que Deus está querendo falar alguma coisa, ela sabe que o Espírito Santo está pairando sobre o avivamento e vai acontecer alguma coisa, então ela já se preparou e levantou muro. Olha o que está escrito: se ela for muro, vamos edificar uma torre. A torre aqui é o seio. Se ela for muro, se ela se preservou, mesmo que ela seja imatura, eu vou fazer ela ficar madura e vou dar seio. Torre aqui é seio, eu vou dar um seio para ela. Mas se for porta, cerca-lo-á com tábuas de cedro. Ou seja, vai ficar escondida, porque não tem nada para apresentar. Eu quero terminar dizendo: quem somos nós? Uma igreja de prótese ou uma igreja de seio? Aonde você está se alimentando, da prótese ou do seio? Quer que eu fale mais uma? Tem gente que tinha até seio, mas foi amputado. Tem muito profeta que está me ouvindo aqui, que um dia foi profeta, um dia pregou, um dia cantou, um dia ensinou, um dia foi líder, mas veio de algum outro lugar ou passou pela alguma denominação que o líder tirou o seu seio, castrou você, disse: aqui você não prega, aqui você não canta, aqui você não louva, quem manda aqui sou eu, e se quiser fica assim. Se coloca de pé. Deus está dizendo para você: vai nascer um seio novo. Espiritualmente dizendo, Deus vai usar a tua vida novamente.
Tem gente que vai vir beber do alimento que você vai dar. Se prepara, pastores. Se prepara, Guarulhos. Se prepara, se prepara. Se prepara, São Miguel. Se prepara, Ribeirão Preto. Essa palavra vai chegar aí para vocês. Se prepara, nação, São Paulo, Brasil. Se prepara, você que está me ouvindo aí na sua casa, pela internet. Se prepara, porque a igreja brasileira vai voltar a dar colostro, vai voltar a dar alimento. A igreja brasileira vai voltar a pregar a palavra verdadeira, aonde as pessoas vão ser fortes, vão ser transformadas.